contra a discórdia, contra a inveja, contra o egoísmo. Estas coisas, estas impurezas, elas querem impedir o amor fraternal. Mas lembra, nós já fomos purificados pela nossa vida com Deus, estamos sendo purificados. Então, o objetivo do crente purificado é o amor fraternal. E veja só, queridos, que as palavras que ele escreve, tendo em vista, então, este amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. Existe essa ordem aqui, amai-vos. Tá? E de que maneira deve ser esse amor? Como que Deus pede que nós amemos uns aos outros? Em primeiro lugar, é necessário que esse amor ele seja fraternal. Significa o amor entre irmãos. Nós somos membros da igreja e, na realidade, mais do que isso, somos irmãos da mesma família. Tá? Isso acontece, então, se você creu em Cristo, isso acontece entre você que é cônjuge com seu cônjuge, o pai com o filho, os irmãos com os irmãos. Somos da mesma família, a família de Deus. E mesmo aqueles que não fazem parte da nossa relação consanguínea, eles também são nossos irmãos porque fazem parte da família de Deus. Agora, o amor, queridos, ela é essa prova incontestável de que alguém de fato é discípulo de Cristo. Então nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós passamos pela experiência do amor, por isso nós somos capacitados então a amar as pessoas. Então, em primeiro lugar, esse amor precisa acontecer entre os irmãos. É a grande demonstração que nós vamos dar para o mundo de que nós somos discípulos de Cristo quando nós temos então este amor de uns para com os outros. Então esse amor tem que ser fraternal. Outra coisa, diz a palavra de Deus, não fingido. Fingir que ama é fácil, não é verdade? Fingir que quer bem pode ser muito bem mascarado. Mas veja só como muitas vezes é difícil amar quando nós sabemos as reais intenções da outra pessoa e quando essas intenções elas são negativas. Lembra quando Jesus, lá perto da sua morte, se encontrou com Judas? Ele chamou Judas de amigo, mesmo sabendo que Judas o havia traído. Ele deu honra para ele na ceia, ele lavou os pés dele naquela ceia. Meus irmãos, isso é amor, um amor não fingido. E esse é o nosso objetivo como igreja. Agora veja só, queridos, apenas uma alma que foi purificada da arrogância, apenas uma alma que passou pelo processo da purificação de Deus, é capaz de amar os irmãos dessa maneira. Agora, um risco que o amor corre certamente é o fingimento. Por isso que a Bíblia exorta que o amor deve ser sincero, o amor deve ser sem hipocrisia, o amor tem que ser genuíno, o amor tem que ser não fingido. Quando nos falta amor genuíno, nós pegamos o atalho dos relacionamentos que têm aparência de amor. E aí nós nos especializamos em simular na igreja amabilidade, cortesia. É na realidade como se nós estivéssemos colocando uma máscara. E a palavra de Deus pede para a gente amar sem hipocrisia. Meus irmãos, a hipocrisia é tão perigosa porque ela encobre a ausência do amor entre os irmãos. A hipocrisia, ela envenena na realidade o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Por quê? Porque a gente às vezes mostra no nosso rosto uma realidade que não é de fato a verdade. A nossa hipocrisia nos impede de ver a nossa falta de amor, de falar abertamente com o irmão. A gente fica fazendo joguinhos de esconde-esconde. Queridos, quantas igrejas estão paralisadas pela falta de amor, ou na verdade por causa do amor fingido? E olha só, não é só o amor fingido pelo próximo, é o amor fingido por Deus. É interessante, meus irmãos, que Jesus ele adverte contra o fingimento da oração, contra o fingimento na adoração, contra o fingimento na caridade. Isso a gente pode encontrar lá em Mateus 6 e 7, a gente vai ver esses textos falando acerca disso. Deus fala, quando você for adorar, presta atenção no seu coração. Quando você for dar esmola, presta atenção no seu coração. Quando você for orar, presta atenção na sua vida. Então, observamos isso, queridos, que Deus, Ele
pede que nós tenhamos uma vida sem fingimento, com Ele e com os irmãos. Tá aí. Agora tem muitas pessoas que falam assim, já que é para fazer fingido, então eu não faço. Não. Só pegando o exemplo da oferta, né? Quando Jesus fala que a pessoa vai ofertar a Deus, lembra que o irmão tem alguma coisa contra ela. O que ele fala para não fazer? Não, ele fala, vai lá, acerta com o irmão o que está errado, volta e continua. Na ceia do Senhor, que nós participamos hoje pela manhã, é a mesma coisa. Não é para deixar de participar, é para acertar o que está errado. Então, meus queridos, a ideia de trabalhar o fingimento é, puxa, se eu sinto que meu amor não está sendo verdadeiro para com outra pessoa, então deixa eu mudar isso e colocar no meu coração um amor de verdade. Então, além de ser um amor fraterno, um amor sem fingimento, tem que ser um amor de coração. Meus irmãos, é interessante que a ideia do coração é a sede da vida. Coração é o centro das decisões e da vontade. Então veja só, queridos, não é de esperar que o sentimento de amar aconteça espontaneamente. Temos que entender que o amor ele é uma decisão de amar, apesar muitas vezes do nosso sentimento. Então nós temos que corrigir o que está errado e praticar o amor. É uma decisão. Por isso que a Bíblia fala que o nosso amor ele tem que ser de coração. Queridos, somos chamados para viver em amor. Somos desafiados diariamente a viver no amor. Agora, isso não é fácil. Por quê? Porque as pessoas nos contrariam, as pessoas nos ofendem, as pessoas se levantam contra nós, as opiniões são divergentes. Então, nessa hora, tem que haver o seguinte, uma decisão de amar. Uma decisão de levar adiante o amor, apesar de toda a situação, toda a vontade que nós não temos de amar naquele momento. Por isso que é de coração. E por fim, queridos, além então de ser fraterno, de ser não fingido, a ser de coração, ele fala que nós devemos amar de maneira, ele fala ardentemente. E essa palavra tem a ver com amar de modo intenso, de modo fervoroso, de modo persistente, de perseverança. Porque veja só, meus irmãos, como eu disse no início desta mensagem, amar é difícil. E nós seremos tentados a desistir do amor. Nós seremos tentados a esfriar o nosso amor. Por isso a palavra de Deus fala que o que Ele espera de nós, que somos salvos em Cristo, que estamos no meio dessa tribulação, que nós temos que manter a chama do amor sempre ardente. E aí significa nós fazermos algumas coisas para demonstrar esse amor, para provocar esse amor, para praticar esse amor no dia a dia. Então é dessa forma que Deus espera que nós amemos, porque nós já fomos purificados. Queridos, veja só, deixa eu colocar algumas coisas práticas para nós aqui, e eu espero que de fato isso mexa no seu coração. Quando Deus nos manda amar, e a palavra é amai-vos, é uma ordem imperativa, obedeça ao Senhor. Ame, mesmo que o mundo o chame de idiota, porque vai chamar. Imagina Jesus na cruz morrendo por causa dos pecadores e estava ali perdoando aquelas pessoas. Na visão do mundo, que idiotice é essa? Na visão de Deus, isso é amor. Que a sua carne, pensa isso, ela vai fazer você pensar que você é um tolo pelo fato de amar alguém que não te ama. Mas a palavra de Deus nos ensina a amar os nossos irmãos, mesmo que a gente tenha dificuldades com eles. Então a nossa carne vai falar, mas isso é tolice. Então lute contra o mundo, lute contra a sua carne. Agora o que é pior, meus irmãos? O diabo vai tentar te convencer de que não vale a pena amar, de que não vale a pena obedecer a Deus. Olha para a palavra de Deus, que diz amai-vos, e faz o seguinte, obedeça, ame. Isso começa em casa. Os cônjuges precisam se amar. O pai precisa amar o filho precisa amar o pai. Os irmãos precisam se amar. Os parentes precisam se amar. De maneira fraterna, não fingida, de coração, ardentemente.
E quando a gente começar isso na igreja, meus irmãos, ainda mais nesse tempo de quarentena, que somos obrigados a começar o amor pela família, eu espero que isso cresça entre nós e chegue na igreja. E quando chegar na igreja, que não haja os preferidos, que não haja os rejeitados, porque afinal de contas somos todos irmãos e devemos amar uns aos outros. Então quando chegar na igreja, meus irmãos, tá? Ame todo mundo, ame os irmãos, aqueles que você gosta mais, que você tem mais afinidade, e aqueles que talvez você não gosta tanto e que você não tem tanta afinidade. E quando a gente começar isso em casa, meus irmãos, nesse tempo de quarentena, e se nós levarmos pela igreja, e como diz a palavra de Deus, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Nós iremos alcançar o mundo com o amor de Deus. Esse Deus que não faz acepção de pessoas. Esse Deus que odeia o pecado, mas que ama o pecador. Então, meus irmãos, a gente precisa amar dessa maneira. Então, esse é o primeiro pensamento. Tendo purificado a vossa alma, amai-vos como Deus quer que você ame. O primeiro fato, então, meus irmãos, de que nós podemos e nós devemos amar é o fato de que nós já fomos purificados. Tá? O segundo fato, ele se encontra no versículo 23, quando ele fala, pois fostes regenerados. Meus irmãos, a ordem de amar uns aos outros, sem fingimento, de coração, ardentemente, é para os regenerados. O homem natural, o homem que não nasceu de novo, ele acha um absurdo a ordem de amar, por exemplo, alguém que você não gosta. É porque ele não entende isso, ele não pode compreender essa realidade. Por isso que a palavra de Deus fala que nós que fomos regenerados, nós temos dessa condição. Somente os regenerados são capacitados para uma vivência em conformidade com a vontade de Deus. Meus queridos, aos regenerados é concedido a graça de tornar-se participantes da natureza divina. Isso está lá em 2 Pedro 2,4. O regenerado é aquele que nasce de novo. Então esse novo nascimento é a vida. E sem essa nova vida, como Jesus disse para Nicodemos, ninguém vai ver o reino de Deus. Então é necessário nascer de novo. É necessário ser regenerado. Então, meus irmãos, essa salvação exposta por Pedro até aqui, que fala da eleição, da santificação, da remissão no sangue de Jesus Cristo, nos dá essa nova vida. E, consequentemente, pelo fato, então, de sermos regenerados, nós temos a capacidade de amar. Então, nós podemos amar porque fomos purificados, e nós podemos amar porque nós somos regenerados. E porque nós somos regenerados, meus irmãos. Então lembra disso, nós podemos. Existe em nós agora a condição, existe em nós agora a capacidade. Então se existe em nós a capacidade, então nós devemos obedecer a Deus e amar como Ele nos manda amar. Isso me fez lembrar, enquanto eu estava meditando nesse texto, uma palavra que o apóstolo João disse, e que mostra como essa realidade da natureza divina precisa estar presente na vida do crente. Porque, por exemplo, Deus é amor, não é verdade? Então, se Deus é amor, consequentemente, o crente ele deve demonstrar isso na sua vida. Por quê? Porque agora ele faz parte da natureza divina, ele compartilha na realidade dessa natureza, ele tem essa capacidade dada por Deus, ele foi regenerado, ele nasceu de novo, então ele pode amar. Mesmo aqueles que ele acha que não tem condição de amar. Foi dada essa condição porque ele é regenerado. E aí o texto do apóstolo João diz o seguinte, tem até a musiquinha, né? Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8.
Vamos ver quem lembra dessa musiquinha, né? Então diz a palavra de Deus que nós continuamos a amar uns aos outros porque o amor vem de Deus. Aquele que é nascido de Deus e conhece Deus, essa pessoa ama. E a afirmação de João ela é séria quando ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E logo depois ele fala do amor de Deus, ele fala assim: Deus demonstrou quanto nos amou ao enviar seu único filho. Ele enviou seu filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. E nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Percebe então, só o regenerado que nasceu de novo tem essa capacidade de amar o próximo, de amar o irmão, como Deus manda que nós amemos. Então eu queria colocar outra coisa muito prática para cada um de nós aqui. A primeira pergunta é o seguinte: eu tenho falado sobre o novo nascimento, o nascer de novo. Você já nasceu de novo? Você foi regenerado por Deus? Você tem certeza disso? Meu querido, não viva mais um dia na sua vida sem passar pela experiência do novo nascimento. E como é que você nasce de novo? Essa questão foi explicada lá para Nicodemos no capítulo 3 de João, quando ele fala que é preciso, é necessário, importa nascer de novo. E o novo nascimento vem através de que maneira? Jesus vai dar aquela palavra que tantos nós conhecemos, porque Deus tanto amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar, para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E aí lá no finalzinho, no versículo 33, ele vai falar assim, que aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então você quer saber se você nasceu de novo ou não? Pergunte-se, qual foi o dia em que você confessou que você é um pecador e entregou a sua vida para Jesus e falou: Jesus, a partir de hoje, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, eu te recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Se você nunca fez isso, nunca houve uma entrega real na sua vida, você não nasceu de novo. E eu queria te ajudar nisso tudo. A gente pode continuar conversando através dos nossos canais aqui. Mas é necessário nascer de novo. Você precisa tomar essa decisão. Aí onde você está, se você nunca deu esse passo para nascer de novo, é necessário que isso aconteça. Agora vamos falar para aqueles que já nasceram de novo. Você já nasceu de novo? E sua resposta foi sim, eu já nasci de novo. Então a palavra de Deus é: ame. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão sem fingimento. Ame o seu irmão de coração. Ame o seu irmão ardentemente, persistentemente. Se você já nasceu de Deus, você foi purificado na sua alma, você foi regenerado por Deus, você tem todas as condições de viver esse amor. E por que, meus irmãos, esse pensamento é tão importante nesse dia de tribulação? Porque quando a pressão aumenta, nós olhamos para aquilo que passa. Nós esquecemos daquilo que é eterno. Deixamos de lado as coisas mais importantes da vida. E aí logo na sequência, o apóstolo Pedro, ele vai falar que nós passamos por esse processo de regeneração, de purificação, e ele vai falar que essa obra toda foi através da palavra de Deus. E é nessa palavra que nós temos que pôr o nosso coração e a nossa mente. Então veja só, quando ele fala, foste regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Meus queridos, quando nós chegamos a essa realidade da vida eterna, só foi possível por meio da palavra de Deus. A sua vida hoje, a sua esperança, a esperança que você tem, na realidade ela aconteceu por meio dessa palavra. E agora você é chamado, não apenas para viver essa palavra, mas também para proclamá-la, para anunciá-la.
Porque, como diz logo na sequência, ele vai fazer uma comparação aqui entre a brevidade da vida e a eternidade da palavra, e ele conclui seu pensamento dizendo que esta palavra vos foi evangelizada. Então, meus irmãos, o crente não deve esquecer nunca que é esta palavra que produz o renascimento, a regeneração, a vida eterna. A palavra, ela possui a natureza de Deus porque ela é viva e eterna. É a palavra que desperta a fé para a nova vida. Então os crentes deveriam parar de olhar para as dificuldades e voltar o seu foco novamente para a palavra. Essa palavra que mudou as suas vidas para todo sempre. Eu penso que era isso que o apóstolo Pedro queria, é isso que a palavra de Deus quer conosco nesses dias. E aí vem então, diante disso, quando nós olhamos para a palavra, o que nós encontramos nela? Nós encontramos uma ordem para que possamos amar os irmãos e seguirmos juntos nessa grande peregrinação. Ele faz uma citação de Isaías, ao comparar a transitoriedade da vida humana diante da eternidade da palavra. E talvez nos fazendo uma provocação para a gente pensar e fazer uma avaliação pessoal, pensando o seguinte: eu tenho olhado mais para aquilo que é transitório ou eu tenho olhado mais para aquilo que é eterno? Meus queridos, essa fase de doença, de corona e tudo mais que a gente tem vivido aí, tem mostrado o seguinte: o ser humano, com seu poder, sua sabedoria, sua cultura, sua ciência, ele passará. Não dura muito tempo. Como diz Moisés, 80 anos depois disso é enfado e canseira. O texto deixa muito claro que a vida e a glória humana passam. E essa tem sido a experiência de milhões de pessoas, na verdade de milhares de pessoas por causa dessa doença, mas de milhões de pessoas que já passaram por este planeta. A vida é transitória. E nós estamos fadados a experimentar a transitoriedade desta vida. Agora, o que fará a diferença para todos nós? Se a vida é transitória, é por isso então que Pedro quer que os crentes, por isso que a palavra de Deus quer que todos nós, é por isso que o Espírito Santo de Deus quer que cada um de nós tenhamos a visão naquilo que é eterno. Porque se você possui a semente divina, que é a palavra, que foi semeada em você, você tem a semente que é incorruptível, que é a palavra. Meus irmãos, a gente pode passar por essa tribulação, por essa fase de maneira diferente. Porque essa palavra foi evangelizada a você. O Deus vivo alcançou a sua vida através da sua palavra. Gerou no seu coração, na sua vida, um novo nascimento. Deu a você a vida eterna. Então precisa ser diferente. Então, meus irmãos, diante dessa realidade, e tudo isso para ainda nos fazer pensar nessa questão da regeneração, porque nós fomos regenerados nesta palavra. Palavra essa que tem a natureza de Deus, viva, eterna. Então, meus irmãos, é para dizer o seguinte: se fomos regenerados, nós devemos amar os irmãos. Quem experimentou a purificação e a regeneração pode amar o irmão. Até combinou, né? Experimentou a purificação e regeneração, pode amar o irmão. Eu diria, não só pode, como deve amar o irmão. Então, meus queridos, a palavra eterna nos exorta a amar cada irmão, sem fingimento, de coração, ardentemente. Você já foi capacitado por Deus para amar. Então, seja coerente com esta nova vida que Deus te deu e obedeça a palavra. Ame. Eu fico pensando, eu disse no início, que muitos lares estão passando por atritos, divergência, briga, porque não estavam acostumados a conviver 24 horas por dia juntos. Se cada lar tivesse a visão de que tudo é passageiro, de que o lar é celestial, e as pessoas fossem então purificadas por Deus, regeneradas por Deus, meus irmãos, eles passariam melhores esses dias.
Não diria que não teria problema, porque nossos corações ainda lutam pela purificação. Mas seria bem mais tranquilos. Então, meus irmãos, nós estamos juntos nessa grande peregrinação. Você junto com a sua família, tá? Se são crentes em Jesus Cristo, lembre-se, vamos todos juntos para o céu. Os irmãos da nossa igreja, os irmãos que fazem parte da família da fé, meus irmãos, todos nós temos o mesmo destino. Vamos passar juntos pela eternidade. Então, enquanto não chegamos lá, nós somos capacitados por Deus para amar. Então, ame. Pare de olhar para este mundo, pare de olhar para as coisas transitórias desta vida e faz o que a palavra de Deus pede que nós façamos. Ame. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe a caminhar, a prosseguir nessa peregrinação, obedecendo esta ordem de amar os irmãos, sem fingimento, de coração, ardentemente. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou encerrar aqui, tá? A gente retoma de novo. Eu quero tomar outro lá, tadinho. Toma. Você tomou um que hora? Agora há pouco. Não vai tomar outro. Espera eles fazerem pelo primeiro. Já tem uns Você 30 encerrou a horas sua uma aí? vez, já durante 3 dias. Né? Você encerrou aí? Que é isso? Sim. Aqui tá mesmo. Então, Vai cantar agora? Sabe como funciona tá bom. os antialérgicos? Você recomeçou aí, né? Se você dormir, você não tá com você não tem alergia. Todo antialérgico da sua. Não tem antialérgico da sua. Eu capo. Tudo por 3 dias. Provavelmente um dia e meio. Nunca vai dar dinheiro pra você. Deixa eu agora começar uma nova. Isso. É. Por quê? Sabe que eu tô com um cheirinho bom? Ué, por que eu não tô conseguindo entrar? Acho que eu cliquei em sair, não encerrar. Mas vocês queriam começar outra vez, que eu já tinha dado tempo. Isso. Juntando os pecadores, tudo de novo aqui. Parece esse negócio aqui, Tem que ser assim pra ficar certo, né? Você quer filmar, gente? Não. Só na hora da música. Não precisa, me olha minha cara, tem muita alergia. Tem diferença. Já deu? Tá entrando Estão todo todos mundo. aí? Tá entrando. Estamos entrando. Muito bem. Aqui tem umas. Olha aqui, olha aqui, mano. Você é gorda, mano. Qual que é a diferença? Não vejo diferença. O daquela é o daquela. Ok, meu povo, vamos retomar então aqui, tá? Deixa eu orar aqui para Deus nos ajudar, então, meus irmãos, a amar como o Senhor quer que nós amemos, principalmente nesses dias, tá? Lembrando sempre que esta carta ela foi escrita para encorajar esses irmãos em dias de tribulação na prática da vida cristã. Como é que os salvos vivem? Os salvos vivem em amor. Não é fácil, mas é possível. Nós já fomos capacitados por Deus a fazer isso, tá bom? Deixa eu orar aqui por nós. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que sempre nos faz olhar para aquilo que realmente importa.
Nós nos perdemos, Senhor, neste mundo por causa das más notícias, por causa das circunstâncias, por causa, Deus, daquilo que nos envolve. E esquecemos, Pai, que neste mundo tudo é transitório, tudo passa muito rápido. Mas o que perdura, Senhor, é a eternidade, é o lar, ó Deus, que nos aguarda, é a nossa vida contigo. E nós estamos, Pai, peregrinando para esse destino. Então, Pai, eu peço ao Senhor que nos ajude a vivermos como salvos. E os salvos amam uns aos outros, porque nós já fomos purificados, nós já fomos regenerados. O Senhor já nos deu as condições para amarmos. Nos abençoe, Pai, que possamos impactar a nossa família, a nossa igreja, o mundo, com o amor do Senhor através de nossas vidas. É minha oração, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez clamando ao Senhor, que resolva esse problema, Pai, que há no mundo, use essa situação, Deus, para salvar pessoas e nos faça crescer como igreja na proclamação dessa palavra que é viva e permanente. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós vamos cantar mais uma música, tá? Vai, você pode puxar aí. Muito bem, é isso, né? Nós confiamos no infinito amor de Deus e é por isso que a gente pode prosseguir no meio dessas tribulações e provações da vida, tá? Muito bem, eu quero agora aproveitar o nosso tempo aqui para mostrar, né, os pecadores aí, dar uma ênfase em cada um de vocês. É sempre um momento para a gente também se ver um pouco mais, tá certo? E a gente pode então fazer esse compartilhar aí. No caso, se você não quiser aparecer, tá? É só deixar sem o vídeo ligado, que eu vou entender que você não quer aparecer, tá bom? Não precisa desligar, tá? Não precisa sair correndo. Eu vou entender que você não quer, tá bom? Então a gente precisa usar da nossa liberdade também nesse aspecto. Agora, quem tiver com o videozinho ligado, eu vou abrir, tá bom? Para todo mundo aparecer, dar seu tchauzinho aí. Mas antes da gente abrir para o pessoal da igreja, deixa eu voltar para quem esteve conosco aqui um tempo, né? E nos dá a alegria de estar conosco nesse encontro virtual, que é o Alexandre e a Michele. Deixa eu ativar o som deles aqui e
Diz uma saudação aí, Alexandre, uma palavra para nós aí, um abraço para você, tá? Para Michele, para as crianças. Diga alguma coisa para todos nós aí. Não, vocês não acham que tem. Boa noite, povo, tudo bem? Muita saudade de cada um de vocês. A gente vai circulando aqui nosso celular, vai vendo cada rostinho que a gente teve muito carinho em acompanhar esses anos que a gente teve em Atibaia. Então a gente está vendo cada um de vocês aí, isso traz uma lembrança muito boa do tempo que a gente passou aí na ICC. Então, com um bebê já ali, o Luiz e a Stephanie já. Então, é uma alegria imensa para a gente estar vendo vocês aí através do momento virtual. Por uma igreja que a gente tem muito carinho. Então, uma saudação a todos aí, uma boa noite, uma feliz Páscoa. Fala, Mica. Muito bom estar aí para cultuar junto com vocês. A gente tem acompanhado desde que o POC começou a transmitir e hoje foi bem legal que a Nailma mandou o link para a gente participar. Muito obrigada. Ah, que bom. Muito legal, gente. É uma alegria, tá? Revê-los. E o nosso amor por vocês também é recíproco, tá? Deus abençoe a família aí e o ministério, o trabalho de vocês aí em Curitiba. Grande abraço. Amém. Deus abençoe. Ok. Muito bem, vamos lá, os demais pecadores aqui.